Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Muitos têm feito essa pergunta. Ao lermos os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas é dito: mas ele se afastava para lugares solitários e conversava com Deus. Lucas 5:16. Se Jesus é Deus, não estaria ele conversando consigo mesmo? É uma pergunta interessante que nos leva a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Há um único Deus que existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que há três deuses, mas um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e mesmo assim é um único Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviado pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro desse entendimento, surge uma pergunta que intriga muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério e missão terrena de Jesus. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos examinar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Acompanhe-nos enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus. Jesus é algo extraordinário e único, porque é tanto Deus quanto uma pessoa como nós ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que apenas Deus pode fazer, como milagres especiais e salvar pessoas de maneira única. Mas ele também é 100% humano. Ele sentia fome, experimentava dor e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque nos ajuda a entender como Jesus poderia realizar coisas incríveis, mas também saber como é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É ao entender tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele cumpriu por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, dependência do Pai. Jesus viveu de uma maneira que mostrou que não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto faz, o Filho o faz igualmente. João 5:19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seus pais e não tenta fazer as coisas sozinha. E quando as coisas ficavam realmente difíceis, pouco antes de ser levado e colocado na cruz, Jesus orava intensamente. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram a ele que os ensinasse a orar. Ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes entrar em tentação. Lucas 11, versículos 1 ao 4. Nesta simples oração conhecida como oração do Senhor, Jesus mostrou a eles que a oração é falar com Deus sobre tudo, dizendo que o nome dele é especial, pedindo o que precisamos, pedindo perdão pelos erros que cometemos e pedindo ajuda para viver corretamente. Dessa forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus era a expressão de emoção e necessidade humana. Jesus nos mostrou que ele experimentava emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras como ele expressou essas características humanas: tristeza e angústia. Em um jardim chamado Getsemane, que é como um parque tranquilo, cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, do tipo que sentimos quando o coração está tão pesado que é difícil carregar. A Bíblia diz: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão profunda que ele disse que quase poderia matá-lo. Andou um pouco mais para a frente, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Este cálice do qual ele falava era como um símbolo para a tarefa difícil que ele sabia que tinha que fazer: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria. Buscando força e orientação. Em outra parte da Bíblia, Lucas 6, versículos 12 e 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Antes de tomar uma decisão importante, escolhendo os seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite toda conversando com Deus. Não foi apenas um papo rápido, mas horas pedindo ajuda e orientação. Ao orar a noite toda, Jesus mostrou que também precisava de apoio, sabedoria e força, e encontrou isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que está tudo bem para nós fazer o mesmo quando enfrentamos momentos difíceis ou decisões importantes, cumprindo a justiça humana, vivendo a vida humana perfeita que não poderíamos. Quando nos aprofundamos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, ele viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que achamos difícil fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus: durante os dias da sua vida na terra, ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Assim aconteceu com Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio das dificuldades que enfrentou. Suas orações não eram apenas sussurros silenciosos, mas apelos apaixonados repletos de lágrimas genuínas.
No entanto, ele sempre seguiu as ordens, independentemente do preço. Filipenses 2:8 acrescenta outra dimensão a isso, dizendo: e ao se manifestar como ser humano, rebaixou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não apenas obedeceu quando era fácil. Ele obedeceu até o ponto de enfrentar uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma sequência de escolhas fáceis. Foi uma contínua submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele era completamente humano como nós, com os mesmos sentimentos, tentações e dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento estavam em perfeita sintonia com o que Deus desejava. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque realizou algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a oportunidade de sermos considerados justos diante de Deus. É como se ele fizesse o teste da vida e alcançasse 100% em nome da humanidade. Então, quando confiamos nele, é como se sua pontuação perfeita fosse creditada em nosso registro. Imagine seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou cozinhar demais a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erro. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se a tivéssemos conquistado. Ao entender a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o incrível presente que nos é oferecido pela fé nele. É um presente que nos encoraja, não porque podemos merecê-lo, mas porque é dado livremente, um testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso lugar. A importância da oração na vida de Jesus. Na vida de Jesus, a oração não era apenas uma obrigação religiosa ou uma exibição pública. Era natural e essencial como respirar, uma linha de vida para seu Pai, manter comunhão com o Pai. A oração para Jesus era sobre permanecer conectado. Era como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando-nos que dependia dessa conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não se trata apenas de pedir coisas, trata-se de manter nosso relacionamento com Deus fresco e vivo. Veja o que aconteceu logo após o batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser Jesus batizado e estar orando, o céu se abriu. Lucas 3:21. Neste momento, o próprio céu parecia descer, afirmando esse relacionamento profundo. Jesus estava em contato constante com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi dada e o amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança dentro da Trindade. A oração também era um ato de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, expressou sua confiança no Pai por meio da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João 11, versículos 41 e 42. O agradecimento não era apenas para mostrar. Era o filho falando ao pai, confiante de que estava sendo ouvido. Uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos mostra o coração da oração. Trata-se de confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: eu confio em você, eu confio em você, assim como Jesus fez. Finalmente, a oração foi como Jesus abraçou plenamente ser humano. A encarnação é uma palavra sofisticada para Deus se tornar homem em Jesus. Isso não foi apenas Deus vestindo um traje humano. Ele se tornou totalmente um de nós. E fazer parte do ser humano é reconhecer que não somos todo-poderosos. Precisamos de ajuda. Precisamos de Deus.
Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil. Antes de ser preso, ele foi orar em um jardim chamado Getsemane. Ele estava profundamente preocupado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui ele está lutando, mostrando-nos que é aceitável trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também mostrando que, em última análise, a oração é sobre dizer: Deus, eu confio mais no seu caminho do que no meu. Assim, a oração na vida de Jesus era a maneira dele permanecer perto de Deus, mostrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana, com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. Papel intercessor de Cristo. Jesus orando pelos outros. Especificamente no livro de João 17, versículos 9 ao 23, encontramos um momento realmente tocante em que Jesus, chamado Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos, que incluem não apenas os discípulos com ele naquele momento, mas todos nós que acreditaríamos nele. Ele ora por sua proteção, sua alegria, sua unidade e para que sejam separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: Eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João 17:9. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele sabia dos desafios que eles enfrentariam no mundo e pediu a Deus que os protegesse. Mas não parou por aí. Ele também intercedeu por todas as pessoas que confiariam nele por meio da mensagem dos discípulos. Minha oração não é apenas por eles. Eu também oro por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. João 17:20. Isso significa que Jesus tinha cada um de nós em mente naquela época. Ele pediu ao Pai que todos nós pudéssemos ser unidos, assim como ele e o Pai são. Ele desejava que todos fossem parte da mesma família, trabalhando juntos em amor. O papel de Jesus como intermediário entre Deus e os seres humanos. Em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, obtemos uma explicação clara de uma grande responsabilidade que Jesus tem. Diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5. Agora, um mediador é como uma ponte ou alguém que fica no meio para ajudar outras duas pessoas a se entenderem e resolverem as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de suas ações erradas ou pecados. Jesus veio para corrigir essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, depois morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que tem o poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando erramos ou fazemos coisas que não deveríamos fazer, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome. É como se ele estivesse dizendo: Eu estou cuidando dessa pessoa, Pai. Eu paguei o preço pelos erros dela. Isso é incrível, porque significa que podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus. Não precisamos de outra pessoa ou coisa para falar com Deus por nós. Jesus é nossa linha direta com Ele. Quando oramos, podemos orar em nome de Jesus e Ele falará por nós, garantindo que permaneçamos conectados a Deus. Portanto, em termos simples, Jesus se preocupa tanto conosco que fala com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa unidade uns com os outros e com Ele. E como nosso intermediário, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda possamos estar perto de Deus. A oração como meio de cumprir sua missão.
A oração é como um lugar secreto de encontro, onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo em nossos corações, incluindo o grande trabalho que Ele tem para nós. É onde obtemos a força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós, escolher os amigos certos para nos ajudar e até fazer coisas incríveis que mostram a todos quão grande Deus é. Fortalecimento para tarefas. Imagine estar tão estressado e preocupado que você sua como se estivesse chovendo da sua testa. Foi assim que Jesus se sentiu uma noite. Ele sabia que precisava passar por algo super difícil. Então, o que ele fez? Ele não tentou ser corajoso sozinho. Ele orou, e quando o fez, um anjo do céu apareceu e lhe deu força. A Bíblia nos conta isso em Lucas 22, 43, dizendo: "E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia." Isso nos mostra que, quando temos grandes tarefas a fazer, podemos orar como Jesus fez. E Deus pode nos enviar ajuda, assim como um treinador dando uma palestra motivacional a um jogador prestes a marcar o gol da vitória. Agora, escolher sua equipe é super importante. Você quer amigos que fiquem com você na alegria e na tristeza. Jesus teve uma grande decisão a tomar ao escolher seus discípulos. Estes eram os homens que continuariam seu trabalho depois que ele se fosse. Então ele não escolheu qualquer pessoa. Ele passou uma noite inteira falando com Deus sobre isso. A Bíblia nos diz em Lucas 6, versículos 12 e 13: "E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos." A noite toda de Jesus com Deus foi a maneira dele de garantir que tinha a equipe certa. Quando temos escolhas importantes a fazer, como escolher nossos amigos ou formar uma equipe, podemos apertar o botão de pausa e falar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez, glorificando o Pai por meio de milagres. Então existem aqueles momentos em que você precisa que algo enorme aconteça, como um milagre na vida real. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta dos mortos, ele não apenas estalou os dedos. Primeiro ele falou com Deus, agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo, o que foi como um filho dando um alô ao seu pai, por estar sempre lá. Isso é o que ele disse em João 11, versículos 41 e 42. Então tiraram a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: "Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste." Jesus nos mostrou que mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de mostrar nossas habilidades, mas de mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele falou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Então, a oração não é apenas sobre pedir coisas, é sobre se preparar para fazer coisas incríveis, tomar decisões inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz por meio de nós. É como uma linha direta para superpoderes que está sempre aberta, não importa o que aconteça.